converteram, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Então eles vão chegar diante do trono e vai ser separadas classes: adúlteros, fornicários, idólatras, homossexuais, lésbicas. E o Senhor vai se assentar no trono e Ele vai chamar classe a classe. E Ele vai chamar um por um para julgar cada um conforme as suas obras. Adúlteros, em minha presença. E os adúlteros comparecerão na presença dele e vai vir um a um. E Ele vai dizer: você não viu na minha palavra, em Êxodo 20, o 7º mandamento: não adulterarás? Você não viu em Mateus 5,22 que eu disse: eu em verdade vos digo que quem olhar para uma mulher com intenção impura já em seu coração cometeu adultério? Então Ele vai julgar: você cometeu adultério, você traiu a sua mulher, você traiu seu marido, julgado, condenado para o lago de fogo. E os adúlteros irão para o lago de fogo. Então Ele vai chamar a próxima classe: idólatras, em minha presença. E os idólatras aparecerão na presença dele e vão chegar um a um. E ele vai dizer: você não viu o primeiro mandamento da lei? Não farás para ti imagem de escultura e não se encurvarás a ela, porque eu sou o único e verdadeiro Deus, que faço misericórdia em milhares, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, mas que castigo aqueles que me obedecem até a 3ª e 4ª geração. Você não viu que eu aborreço a idolatria? Ele vai dizer: idólatras, julgado, condenado para o lago de fogo. E os anjos vão amarrar aquelas pessoas à força, amarrar pés e mãos e lançar no lago de fogo. E eles serão lançados no lago de fogo. E Ele vai chamar a próxima classe: fornicários, em minha presença. E lá vai aparecer aqueles que praticam sexo fora do namoro, sexo fora do casamento, praticam sexo no namoro. Ficam com um, ficam com outra, beija uma, beija outra. A Bíblia condena isso como prostituição. E aqueles que se prostituem vão aparecer na presença dele. Apocalipse 21:8 diz que aos fornicários cabe o lago de fogo. E os fornicários vão aparecer. E ele vai julgar um a um. E ele vai dizer: você não viu em minha palavra que eu aborreço a prostituição? Que o sexo só é lícito dentro do casamento? Que fora do casamento isso é imoralidade sexual? Você nunca leu em minha palavra que eu disse: seres santos, porque eu sou santo? Mas você me fez um Deus qualquer. Fornicários, julgado, condenado para o lago de fogo. Ele vai chamar a próxima classe: falsos profetas, em minha presença. E vai aparecer os falsos pastores, os falsos pregadores, os padres, os muçulmanos, todos os fundadores de religião vão aparecer na presença dele. E ele vai chegar bem assim na cara dele para falar com eles: você não viu em minha palavra que eu disse em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade. Se eu sou a verdade, por que você falou mentiras em meu nome? Porque você falou que eu não mandei você falar. Você nunca leu em Êxodo 20 o 3º mandamento da lei: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E há tantas pessoas dizendo: Deus mandou dizer, Deus mandou falar, assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. E Ele vai cobrar naquele último dia: você falou que eu não mandei você falar. Você nunca viu. Não tome o nome santo do seu Deus em vão. Falsos profetas, julgado, condenado para o lago de fogo. Uau! E lá vai estar os profetas da prosperidade, que pregaram prosperidade, que prometeram carro, casas. E quantas vezes não alertaram as pessoas das coisas que vão vir sobre esse mundo? Não são profetas. Deus quer levantar uma geração de profetas, uma geração de homens, de mulheres como João Batista, que dizia: o machado está posto à raiz das árvores, a árvore que não produzir com fruto será cortada e lançada no fogo. E eis que ele tem a palha e limpará o seu terreno. A palha será queimada num fogo inextinguível, e o trigo irá para o seu celeiro. Deus quer levantar uma geração que proclame a verdade. Os falsos profetas, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o juízo final? Qual foi a última vez que você ouviu
pregação sobre Apocalipse? Qual foi a última vez que você ouviu? Faz um mês, um ano? Isso é uma grande realidade da palavra de Deus, é o alerta de Deus. A nossa geração é a profecia aberta diante de nós. É a profecia. E o Senhor vai condená-los. Mas qual é a boa nova que eu quero te dar? Abriu-se o livro das obras e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para o lago de fogo. O Senhor vai julgar cada um conforme as suas obras, conforme tudo que você praticou. Há um livro registrado, há uma câmera que filma você no quarto, há uma câmera que filma você no banheiro, há uma câmera que filma você na rua, na igreja. Há uma outra câmera no céu que vê tudo que você faz, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Hebreus 4,13. Ele vê tudo. E as pessoas ficam preocupadas. O que fulano vai ver, o pastor não viu, o pregador não viu, o irmão não viu. Deus vê tudo. E está tudo registrado no livro das obras. Mas a minha pergunta essa noite é: diante do juízo final, quando você comparecer, você acha que você é culpado ou inocente diante do trono? Diante do trono, você acha que você é culpado e inocente, lembrando que Deus vê tudo o que você faz. E aí, culpado ou inocente? Culpado, né? Todos são culpados. Eu sou culpado, você é culpado, porque a Bíblia diz em Romanos 3,23: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos desobedeceram, todos se extraviaram. Isso significa que não há salvação pelas obras, não há salvação pelos próprios méritos, não há como se salvar. As pessoas dizem: fulano morreu, era tão bonzinho, dava esmola, ajudava a pessoa ali, mas ele já cometeu pecados, e se ele morrer sem um salvador, ele será condenado no último dia. Só uma única forma de escapar do dia do julgamento final, qual é? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. A única forma que você tem de ser salvo naquele dia é ter o seu nome registrado no livro da vida. O livro da vida é o maior tesouro que a gente pode possuir, é a maior riqueza que um homem pode ter, é ter o seu nome registrado lá. O nosso maior troféu não é ter um título acadêmico, nosso maior troféu não é ter uma casa boa, um carro bom, nosso maior troféu não é isso. Nosso maior troféu é ter o nome escrito no livro da vida. Esse é o nosso maior troféu, porque quem tiver tudo aqui, mas se não tiver o nome escrito no livro da vida, vai perder tudo lá, vai perder tudo que tem, vai ser lançado lá de fogo, vai perder tudo. Mas quem tem o Senhor pode ter nada aqui, mas vai ter tudo lá. Irmãos, vai valer a pena. Nossa maior riqueza é ter o nome registrado no livro da vida. E eu termino aqui para mim ser bem breve. João viu uma espada que saía da boca do Senhor, uma espada de 2 fios. O que significa uma espada de 2 fios? É uma espada de 2 gumes, que ela tem 2 pontas. Ela corta em 2 pontas. O que significa isso? Que a palavra de Deus, ela é rica para te salvar. Mas se você não andar em conformidade com ela, ela vai te condenar. Que, irmão? É exatamente isso. Diante do trono, Mateus 25, o Senhor vai dizer: Ele vai ser salvação para muitos, mas Ele vai condenar uma grande maioria. Ele vai dizer àqueles que não se converteram, que não andaram em conformidade com os mandamentos e conformidade com a palavra. Ele irá dizer, Mateus 25, 41: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. O Senhor vai dizer isso. Aquelas pessoas que não se prepararam, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Não sou eu que vou dizer isso para você, é o Senhor que vai dizer isso para aqueles que não se arrependerem. A palavra de Deus vai cortar para um lado, mas se você se preparar para o retorno do Salvador,
se você se arrependeu dos seus pecados, se você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, Ele vai dizer para o seu povo, Mateus 25:36: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive preso e me visitaste, eu estive nu e me vestiste. Entrem, possuam o reino que pertence a vocês. A palavra de Deus, o Senhor, com a espada que sai da sua boca, Ele vai salvar um povo e Ele vai condenar aqueles que não se conformaram com a palavra de Deus. E o meu grande alerta essa noite para você é o seguinte: o juízo final está chegando. O juízo final está chegando. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Você está preparado para o grande e glorioso dia do Senhor? Esse grande e glorioso dia está prestes a acontecer. Todos os sinais nós estamos contemplando diante dos nossos olhos. E o que Deus está procurando ao povo é dizendo: se arrependa dos seus pecados. Irmão, se arrepender não é só quando a gente se converte. Se arrepender é todos os dias. Se você tem praticado coisas que não agradam a Deus, Ele está dizendo: se volte para mim. Se arrependa. Deixe, largue essas coisas erradas e se volte para mim. Esse é o desejo do nosso Salvador. Se volte. E tem uma garantia: você pode ter cometido o pecado que foi, qualquer que seja o seu pecado. Você pode ter adulterado, matado, se prostituído, feito qualquer coisa. Mas se você se arrepender dos seus pecados, Ele perdoa, porque a palavra dele diz em Isaías 1,15: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Ele perdoa qualquer pecado, mas Ele só perdoa o pecado mediante o arrependimento. Aquele que abandona o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Ele quer conceder a sua misericórdia a você. Ele quer conceder a sua misericórdia ao seu povo. Mas essa misericórdia só é concedida mediante o arrependimento. Ele chama a todos a se arrepender dos seus pecados. E eu digo que todos nós temos que nos arrepender diariamente das coisas que nós fazemos. Porque o nosso coração muito se desvia do Senhor. O nosso coração imagina coisas perversas. Tem gente que diz: Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. E quando uma pessoa diz isso, eu digo: esse é o grande problema, porque Deus vê o coração. Ele vê que na imaginação do homem passa cobiça, passa adultério, passa prostituição, passa cobiça de dinheiro, mentiras, calúnias, blasfêmias. Tudo isso passa na sua mente e você sabe disso. O problema é que Deus vê a maldade que há em nós e Ele nos chama, Ele nos confronta. Se arrependam. Não ande conforme o seu coração, ande conforme o que a minha palavra diz. Nunca, o mundo diz: siga o seu coração. Eu digo: siga a palavra de Deus, porque Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração do homem. Então não siga o seu coração, siga o que a palavra de Deus diz. Amém? Fique de pé, vamos orar. Amém, irmãos? Teu tempo foi corrido. Vamos orar. Eu peço que você traga a reflexão. Eu não quero saber o que você fez, nem o que você praticou. Cada um dará conta de si mesmo. Mas eu te peço, fale com Deus agora. Confesse o que você fez. Confesse os seus pecados. Vamos orar. Pai Santo, Tu és grande, poderoso, glorioso e maravilhoso. Nós sabemos, Pai, que o dia do juízo vai vir. O juízo final está destinado a toda a raça humana. E que todos nós somos culpados diante do trono. Mas eu te peço, por favor, Tu és um Deus justo e Tu vai fazer justiça. Mas eu te peço, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós. Ajude-nos. Tira do nosso coração tudo que não Te agrada. Tira do nosso coração tudo que não provém de Ti, tudo que não é de Ti, tudo que não pertence a Ti. Tira do nosso coração, Pai, e nos concede a Tua graça. Nos enche com Teu Espírito, nos enche com Teu poder, com Tua unção, e nos ajude a cada um de nós a estarmos preparados para o grande e glorioso dia
dia da tua volta, o grande e glorioso dia do teu retorno. Que nós sejamos uma igreja ataviada, preparada, vestida, ardonada em justiça, em santidade e em pureza. Nos ajude, nos torne santos como tu és santo, e nos ajude-nos conforme a tua palavra. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, e nos ajude, nos socorra e nos conceda a tua graça para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer as tentações, e que nós possamos dizer no último dia: valeu a pena. E atender o teu recado, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nos ajude a ser fiel até a morte, para herdar a glória da vida eterna. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do seu Filho e Auxo Messias. Amém, assim seja. Agradeço a minha rica oportunidade. Oi, som.